sagrado, o mais valioso que eu posso te dar. Vamos continuar? Vídeo segue na sequência da ladainha de São José. O último vídeo foi de Santa Maria, rogai por nós, e agora a gente introduz São José, rogai por nós. No início do Novo Testamento, como no início do Antigo, temos um casal, mas enquanto Adão e Eva foram a fonte do mal desencadeado no mundo, São José e Maria são o cume de onde a santidade se espalha por toda a terra. O Salvador começou a obra de salvação por esta união virginal e santa. Quem escreveu foi o Papa São Paulo VI. Antes de continuarmos a leitura da oração a São José, glorioso São José, modelo de todos os que dedicam ao trabalho, obtende-me a graça de trabalhar com o espírito de penitência obediente com a graça de trabalhar com o espírito de penitência para a expiação dos meus numerosos pecados, de trabalhar com consciência, pondo o culto do dever acima de minhas inclinações, de trabalhar com recolhimento e alegria, olhando como uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos por Deus, de trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades, de trabalhar sobretudo com pureza de intenção, com desapego de mim mesmo, tendo sempre diante dos olhos a morte e a conta que deverei dar do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem omitido e da vã complacência nos sucessos, tão funesta a obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a vossa imitação, a patriarca São José. Tal será a minha divisa na vida e na morte. Amém. Vamos emendar no Pai Nosso? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga a Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. A leitura é sobre a alegria dos santos. À exceção da nossa mãe amorosa, São José supera todos os santos. Quem disse isso foi São Maximiliano Kolbe. São José é um santo único. Ele é honrado e amado como o homem mais próximo de Cristo. Suas virtudes e santidades são extraordinárias. Muitos padres da Igreja, São Jerônimo, Santo Agostinho, por exemplo, exaltaram São José como exemplo de amor, humildade e dedicação a Jesus e Maria. São Gregório de Nazianzo, considerava-o tão santo que o chamou de o mais luminoso de todos os santos. E ele escreveu: o Altíssimo concentrou em São José como num sol de brilho inigualável a luz e o esplendor de todos os demais santos. A afirmação de São Gregório é ousada. Como doutor da Igreja, seu magistério teve valor perene. Então, a santidade de São José supera até mesmo a de Nossa Senhora? Não, não é isso que ele diz. Podemos, no entanto, tirar algo muito importante de seu elogio a São José. Explico. Desde o início do cristianismo, todos os seguidores de Cristo reconheceram a santidade excepcional de Maria, a mãe de Jesus. Mas era raro na igreja primitiva que alguém se referisse a Maria como santa. Por que isso? Você se pergunta. Bem, os primeiros cristãos consideravam Maria tão santa que lhe deram uma categoria única de santidade. Sua pessoa e seus privilégios eram tão ilustres que a ela foi dado o título de Santa Mãe de Deus. Mesmo hoje é extremamente raro que um católico se refira à Virgem Maria
como santa. Esse título, quando usado por católicos, geralmente se aplica a um edifício ou instituição cujo nome homenageia a Virgem Maria. Muitas igrejas, escolas, hospitais, por exemplo, levam o nome Santa Maria. No dia a dia, entretanto, ouvir falar Santa Maria é algo quase inédito para um católico. Quando isso acontece, é muito provável que outro seja um convertido oriundo de uma das muitas denominações protestantes. Isso nos ajuda a entender porque os santos, ao longo das histórias, tratam São José como o maior de todos os santos, porque a Virgem Maria está numa categoria completamente diferente. No reino de Deus, Maria é a mais elevada de todas as criaturas, enquanto São José supera todos os demais santos. Não deixe de ter presente essa distinção. Às vezes, pode parecer que os santos, os beatos e os papas sustentam que São José é o mais santo que Maria. Lembre-se disso, ele não o é. Certo, para a igreja primitiva, São José foi o ser humano mais santo depois de Maria. Mas o que fazer com palavras que o próprio Cristo... Mas o que fazer das palavras do próprio Cristo sobre a grandeza de São João Batista? Lembra-se delas? No Evangelho de São Lucas ele diz: entre os nascidos das mulheres não há maior que João. Lucas 7:28. Então, São João Batista é maior que São José? Jesus não disse nada disso. No século XVI, São Lourenço de Brindisi deu a resposta bem elaborada a essa mesma questão. Ele escreveu: embora não tenha gerado, no caso a Jesus, ele, no caso São José, foi seu pai ao criá-lo, ao cuidá-lo e amá-lo de todo o coração. A mim me parece, portanto, que José é claramente o mais santo de todos os santos, mais santo que os patriarcas, que os profetas, que os apóstolos, que todos os outros santos. Não se pode objetar que Senhor tenha dito de São João Batista: entre os nascidos das mulheres não há maior que João, em Lucas 7:28 e Mateus 11:11. E assim como não se pode entender que João seja mais santo que o Cristo ou a Santíssima Virgem, também não pode entender que o seja São José, esposo da Virgem Maria e pai do Cristo. Pois tal como esposo e esposa são uma só carne, José e Maria foram um só coração, uma só alma e um só espírito. E assim como no primeiro matrimônio, Deus criou a Eva para ser como Adão, também neste segundo matrimônio, ele fez José para ser como a Santíssima Virgem, em santidade e justiça. O raciocínio de São Lourenço é teologicamente brilhante e irretocável. Afinal de contas, Jesus e Maria nasceram de mulheres. Jesus não poderia afirmar que São João Batista é maior que o Filho de Deus ou sua mãe imaculada. Jesus não afirma que São João Batista é maior que São José. Para melhor compreendê-lo, cabe examinar a sua afirmação na íntegra. Porque eu vos digo, entre os nascidos das mulheres não há maior profeta que João Batista. Porém, o que é menor no reino de Deus é maior do que ele. Em Lucas 7:38, grifo nosso. A referência aqui. Quando lemos a passagem toda, nós nos damos conta de que essas palavras foram ditas por ele antes da nova aliança. São João Batista é a grande figura do Antigo Testamento porque é o amigo do noivo. Ele é o maior dos homens, não porque é o mais santo desde sempre, mas por ser o padrinho das bodas do Messias. Ele é o maior da antiga aliança e não da nova. Quem é mais importante num casamento, o padrinho ou a noiva? A resposta é óbvia, a noiva. Logo que o que diz Jesus é que todos, desde os menores no reino dos céus, isto é, aqueles que celebram as bodas do Cordeiro, unem-se a Deus e, portanto, são maiores que o padrinho do casamento.
No céu, mesmo o menor é maior do que João Batista foi na terra, porque se uniu a Deus pela eternidade. Outra maneira de entender a primazia de São José sobre todos os santos, inclusive São João Batista, é reconhecer a suprema dignidade de sua paternidade. João Batista, por grande que seja, não foi o pai de Jesus Cristo. A paternidade traz direitos e privilégios junto com os deveres e responsabilidades que implica, e a missão de São José pedia graças maiores do que qualquer outro santo jamais recebeu. Em qualquer reinado, não somente o rei e a rainha, como o sol e a lua iluminam seus domínios, mas também os príncipes, duques, governadores, etc., e especialmente os pais, parentes consanguíneos do soberano, que brilham como estrelas no firmamento, são honrados pelos súditos fiéis de boa vontade. Assim, meus amigos, a razão de certo obriga que, no reinado de Cristo, não somente o Cristo e a Virgem Santíssima, mas também todos os santos sejam dignos de alta estima. E este homem, José, pai do Cristo, esposo da Santíssima Virgem, seja honrado pelo próprio Cristo porque seu pai e pela Santíssima Virgem porque seu esposo. Quem escreveu foi São Lourenço de Brindisi. São Lourenço é um notável apologista de São José. A propósito, São Lourenço é um doutor da Igreja. No mesmo sermão, ele oferece ainda outra razão para que o lugar de São José no reino dos céus seja mais elevado que o de qualquer outro santo. Se Cristo está sentado à direita do Pai, na glória do paraíso, acima de todos os coros dos anjos, porque é o primeiro dos predestinados e foi o santo dos santos neste mundo, e se a Santíssima Virgem, graças à sua própria santidade, ocupa o segundo lugar logo após o de Cristo, porque é também a segunda na ordem da predestinação e da graça, a mim me parece que José, porque ocupa o terceiro lugar na ordem da predestinação, da graça, também ocupa o terceiro lugar na glória do paraíso. São José é o maior santo do reino dos céus, porque Deus o predestinou a esta posição. Esta realidade deve alegrar profundamente nossos corações. Alegrai-vos, servos de São José, pois estáis próximos do paraíso. A escada que leva até lá tem 3 degraus: Jesus, Maria e José. Quem escreveu foi São Leonardo de Porto Maurício. Quem não percebe que depois da Mãe Santíssima é São José, dentre todos os santos, o mais querido por Deus? Quem fez essa pergunta foi Santo Afonso Maria de Ligório. O estatuto reservado a São José pelos doutores da Igreja deu origem a um modo especial de escrever o amor e a reverência que lhes são devidos. As distinções abaixo foram criadas pelos teólogos e nos ajudam a compreender a reverência devida a Deus e a seus santos, a saber, latria, que é a adoração, Deus; hiperdúlia, especialíssima veneração, Maria; protodúlia, primeira veneração, São José; dúlia, veneração, todos os demais santos. Deus ocupa um lugar único acima de todos os outros, apenas ele é digno de adoração. Em grego, a palavra para adoração é latria, apenas Deus é digno de latria. A Virgem Maria, que está abaixo de Deus, porém, acima de todos os outros, inclusive os mais altos coros angélicos, dedica-se a uma forma especial de veneração cujo nome grego é hiperdúlia, que significa especialíssima veneração. A São José, que está abaixo de Maria, porém acima de todos os demais santos, dedica-se uma forma de veneração cujo nome grego é protodúlia, que significa primeira veneração. Por último, mas não menos importante, os santos. Nós reconhecemos sua honra e santidade com um tipo de veneração cujo nome grego é dúlia, que significa reverência.
Uma santa que amou e venerou a São José de modo extraordinário foi Santa Teresa d'Ávila, doutora da Igreja. Na sua autobiografia, Santa Teresa nos conta como foi curada de uma grave doença pela intercessão de São José. Sua cura milagrosa a motivou a difundir com muito zelo e devoção a São José. Convencida do poder e da eficácia de sua intercessão, chegava a desafiar as pessoas a que testassem a devoção ao santo. Santa Teresa d'Ávila foi uma mulher audaz. Eis o que ela escreve em sua autobiografia. Eu queria persuadir toda a gente a ser devota desse glorioso São José, dada a grande experiência que tenho das graças que ele obtém de Deus. Não me recordo de lhe haver suplicado qualquer coisa que não me tenha concedido. É de espantar os grandes favores que Deus me faz por intermédio deste bem-aventurado santo. Os perigos que me livrou, assim de corpo como de alma. Se a outros santos parece ter Deus dado a graça de acudir em alguma necessidade a este santo glorioso, tenho experiência de que acode em todas e que quer o Senhor nos dar a conhecer que, assim como lhe foi sujeito na terra, também no céu faz tudo quanto ele pode. Isso viram algumas outras pessoas a quem eu dizia que se encomendassem a ele. Peço apenas pelo amor de Deus que quem quer que não acredite em mim teste a verdade do que digo, porque verá por experiência própria que grande bênção é recomendar-se a esse glorioso patriarca e ser-lhe devoto. Muitas pessoas aceitaram o desafio de Santa Teresa. A confiança que ela depositou em São José tem igualmente firme base teológica. Séculos antes, São Tomás de Aquino, outro doutor da Igreja, reconhecido universalmente como grande teólogo na história da Igreja, chamou a poderosa intercessão de São José de ilimitada. Ele escreveu: a muitos santos, Deus conferiu o poder de assistir-nos nas dificuldades da vida, mas o poder conferido a São José é ilimitado. Ele se estende a todas as nossas necessidades e todos os que invocarem com confiança serão ouvidos. Verdade seja dita. Um sem número de homens e mulheres santas exaltaram a grandeza de São José. Todos os santos se alegram nele. Seria impossível elencar a totalidade dos que amaram e veneraram, mas alguns poucos realmente se destacam, a saber, São Bernardino de Sena, São Lourenço de Brindisi, Santa Teresa d'Ávila, São Francisco de Sales, Venerável Maria de Ágreda, Beato Guilherme José Chaminade, Beata Maria Repeto, São Pedro Julião Aimar, Beato João José Lataste, São Leonardo Murialdo, São Luís Guanella, Beata Ana Catarina Emerich, São José Marelo, Beata Maria Teresa de São José, Beata Petra de São José, Santo André Bessé, Venerável Fulton Sheen, São José Maria Escrivá, Beato Gabriele Alegra. É possível que você conheça algum desses nomes, mas aposto que outros são completamente novos para você. Não se preocupe, você encontra mais sobre vários deles neste livro. Eles são os arautos de São José. Os santos, beatos e místicos não são os únicos a alegrar São José. Vários papas também louvaram a sua grandeza. Beato Pio IX, Papa Leão XIII, Papa Bento XV, Venerável Papa Pio XII, São João XXIII, São João Paulo II. A lista dos papas é bem mais curta que a dos santos, não é mesmo? Isso porque a promoção papal de São José, embora não inteiramente nova, levou séculos para se consolidar. Os líderes da Igreja levaram muito tempo para reconhecer a grandeza de São José e proclamá-la em documentos. Ainda assim, quando o papado começou a promover São José, a coisa não parou mais. Depois do Papa Pio IX, não houve um só papa que não exaltasse a grandeza e santidade única de São José.
Você sabia que o Papa Leão XIII ensinou que a dignidade de São José é tão grande que ele pode ser considerado maior do que os anjos? Até mesmo do que os mais altos coros angélicos? Ele escreveu: é certo que a dignidade da Mãe de Deus assenta tão alto que nada pode haver mais sublime. Mas por isso mesmo que entre a Santíssima Virgem e José foi estreitado o vínculo conjugal. Não há dúvida de que ele se aproximou como ninguém dessa altíssima dignidade, em virtude da qual a Mãe de Deus ocupa lugar eminente, a grande distância de todas as criaturas. Uma vez que o casamento é a comunidade e a amizade máxima a que, por sua natureza, anda ligada à comunhão de bens, segue-se que, se Deus quis dar José como esposo à Virgem, deu-lhe não apenas como companheiro na vida, testemunha de sua virgindade e gratidão de sua honra, mas também para que ele participasse, mediante o pacto conjugal, na sua excelsa dignidade. Ufa! Essa afirmação do Papa Leão XIII é uma das mais poderosas já feitas sobre São José. Seu pai espiritual está acima dos anjos. Na teologia católica sempre se ensinou que o amor da Virgem Maria por Deus e, portanto, sua dignidade e proximidade em relação a Deus supera o de todas as demais criaturas, inclusive dos anjos. Sua cooperação com Deus é única, porque ela colaborou materialmente, fisicamente, para a encarnação da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por séculos, entendeu-se que depois de Maria, os mais próximos de Deus, devido ao seu papel e sua missão como servos e ministros da vontade divina, eram os 9 coros angélicos. No entanto, conforme se desenvolveu a teologia de São José e conforme ela cresceu em importância na vida da Igreja, tornou-se mais claro que há ainda outro ser humano acima dos coros evangélicos. Acima dos coros angélicos. São José. Ó Deus, apenas vós e os vossos anjos concedeis a glória de São José. Os homens não são dignos de conhecê-la. Este santo admirável é mais elevado que os espíritos celestes. Quem escreveu foi Beato Bartolo Longo. A dignidade de São José é tão grande que maior dignidade não pode haver. Quem escreveu foi São Jorge Preca. Em dignidade e proximidade com Deus, São José supera a todos os anjos. Os anjos são próximos de Deus porque são servos de sua vontade. São José é próximo de Deus porque é o pai de Jesus. O papel de São José na redenção pedia graças maiores do que jamais percebidas por qualquer anjo. Embora não tenha sido pai biológico de Jesus, São José não cooperou na encarnação do mesmo modo que Maria. Ele cooperou moralmente ao criar Deus homem com um perfeito amor paternal. Maria não era a mãe solteira quando concebeu o Salvador em seu ventre. Ela era casada com São José e a encarnação ocorreu no contexto do matrimônio dos dois. O papel de São José estava certo desde a eternidade, desde antes da criação dos anjos. Além disso, Jesus nunca chamou nenhum anjo de pai. Anjo algum, por elevado que fosse, jamais educou o Deus homem. Deus não obedece aos anjos. São José, por outro lado, não somente educou Jesus, como também teve o privilégio de governá-lo, cumprindo o papel de pai do Messias. Este amor, dignidade e autoridade paterna pertencem a São José. Que Deus tenha feito São José o pai espiritual da humanidade, bem como o padroeiro da Igreja Universal. É uma dignidade extraordinária. Anjo algum, será qual for a sua posição nos coros celestes, goza de dignidade similar. A incomparável dignidade da paternidade de São José é o que levou ao Papa Pio XI a declarar que a intercessão de São José é toda poderosa diante de Deus, dizendo: a intercessão de São José é a do esposo, o pai putativo, a cabeça da família de Nazaré, composta por ele mesmo, Maria e Jesus. E como São José de fato foi cabeça ou senhor daquela casa, sua intercessão não pode ser senão poderosíssima, pois que poderiam Jesus e Maria recusar a José, a ele que lhes foi consagrado por toda a vida?
a quem deveria ser os meios subsistência terrena. São José é a alegria dos santos e dos papas. Ele deveria ser também a sua alegria, e assim escreve São João 23. Todos os santos, seguramente, são merecedores de honra e respeito especial, mas é evidente que, ao lado da Virgem Santíssima, São José tem direito exclusivo a um lugar mais íntimo e profundo em nossos corações. São José, depois de Maria, é maior dos santos e o mais querido de Jesus. Essa frase é de Beato Bartolo Longo. E assim a gente termina o capítulo, o trecho que fala, o texto que fala da consagração a São José, com o título de Alegria dos Santos. Como São José foi reverenciado, aqui nos ensinou, a veneração a todos os demais santos é o nome de Dúlia. E a protodúlia, primeira veneração, é a São José. Como ele foi protoduliado, será que eu posso dizer isso? Por tantos santos, Especialmente o Papa Leão XIII, que eu tenho começado a estudar um pouco sobre ele, Não só por conta da escolha do nosso atual Papa, Papa Leão XIV, mas tenho percebido que eu tenho lido sobre o Papa Leão XIII, que ele deixou uma contribuição à Santa Igreja de colocar assim brilho nos olhos. E também a Santa Teresa d'Ávila, minha santa por devoção, e tantos outros santos, principalmente também o Santo Papa João Paulo II. Muito lindo mesmo. Ficamos por aqui. No próximo vídeo a gente dá sequência. Te vejo breve. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.